Eclesiastes, capítulo de número 12, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Versículo 1 é o versículo de número 8. Diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da tua casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temeres o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Pode tomar o seu assento? Graças a Deus. Nós temos feito leitura, irmãos, de um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Um texto que seguramente os irmãos que já servem a Deus há algum tempo, e pelo visto, se não todos, mas a grande maioria aqui já serve ao Senhor por um período extenso de tempo, já deve ter muitas vezes se deparado com esse texto, dele feito leitura, e possivelmente já ter se ouvido algumas ministrações sobre este texto. Esse é um dos textos escritos por um homem chamado Salomão. Salomão foi um indivíduo que ao seu tempo obteve um grande destaque, um indivíduo que recebeu da parte de Deus uma sabedoria ímpar, inigualável, incomparável. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vamos encontrar muitas pessoas semelhantes a Salomão, não no mesmo sentido de terem obtido o mesmo grau de sabedoria que ele obteve, mas pessoas que nos servem hoje como um referencial, pessoas que, em olhando para a vida deles, que a Bíblia nos relata, nós muitas vezes podemos aprender e muito com eles. Salomão seguramente é um desses indivíduos, uma pessoa que, diz a Bíblia, muito jovem ainda, recebeu uma tarefa muito difícil. A Bíblia diz que quando ele ainda era moço, seu pai Davi, que era o rei de Israel, veio a falecer, e seguindo a hierarquia, ele assumiu o reinado muito jovem. E quando ele se apercebeu do desafio que se lhe estava proposto, a Bíblia diz que ele temeu muito. Mas ele era um indivíduo que tinha um zelo muito grande pelas coisas de Deus. Um indivíduo que tinha um temor profundo e sincero por Deus. Quando ele assumiu o reino, diante da perspectiva do desafio que lhe esperava, a Bíblia nos informa que ele foi ao templo buscar a presença de Deus. E quando alguns chegavam ao templo e ofereciam o seu sacrifício, como de costume o povo de Israel fazia, a Bíblia diz que Salomão, por sua vez, oferecia 1000 vezes mais em sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que a postura dele, a humildade dele, o portar-se dele frente a essa situação específica, fez com que, de certa forma, ele caísse nas graças aos olhos do Senhor. O Senhor aparece para ele em sonho e propõe para ele que ele poderia pedir-lhe o que ele desejasse, porque o Senhor haveria de conceder a ele. Ele não hesitou em pedir aquilo que de fato ele precisava.
Imagine se o Senhor aparecesse para um de nós, para mim ou para você, hoje, e propusesse para você a mesma coisa que propôs para Salomão. Imagina se o Senhor aparecesse e dissesse para você: pede-me o que tu quiseres, porque eu vou te conceder. Seguramente, irmãos, os desejos que se apresentariam ao Senhor seriam os mais diversos, sem dúvida. Mas Salomão estava à frente a um desafio muito grande. E a Bíblia diz que o pedido dele para o Senhor foi por sabedoria. Ele disse: dá-me sabedoria, Senhor, porque eu reconheço que eu sou um jovem, eu sou muito moço, e diante de mim está um desafio muito grande, de apacentar o teu povo, de conduzir as tuas ovelhas, de guiar este povo por um caminho que seja um caminho aprazível, Senhor. E eu reconheço que eu não tenho a capacidade de fazê-lo, disse Salomão. Então eu preciso que o Senhor me conceda sabedoria. Sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do povo. Sabedoria para que eu possa julgar as causas do povo. Sabedoria para que eu consiga direcionar o povo por teus caminhos. A Bíblia diz que isso agradou ainda mais ao Senhor, de tal forma que o Senhor concedeu-lhe não somente aquilo que ele havia pedido, a sabedoria que ele desejava, mas concedeu-lhe muito mais do que isso. Ele foi um dos reis mais prósperos, um dos reinados mais prósperos que o povo de Israel experimentou ao longo de sua história. Mas, uma vez que ele recebeu da parte de Deus tamanha sabedoria, ele é um indivíduo através do qual nós podemos obter alguns ensinamentos que podem ser também aproveitáveis para as nossas vidas. E muitos desses ensinamentos se encontram na Bíblia Sagrada, como o próprio livro de Eclesiastes, como alguns provérbios, que nós podemos ler e extrair deles algumas verdades práticas a serem aplicadas na nossa vida. Porque se a sabedoria que Deus lhe concedeu serviu para que ele direcionasse o povo que estava debaixo dos seus cuidados naquele momento histórico, isso há cerca de 3.000 anos atrás, seguramente seus ensinamentos podem também ajudar para que nós venhamos servir a Deus de forma que lhe seja agradável, de forma que lhe seja prazer. Isto posto, amados, o contexto no qual o texto está inserido vai nos descrever basicamente a história humana. Basicamente, Salomão faz um resumo da trajetória humana, da trajetória existencial. Ele inicia o texto dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que a idade comece a avançar, antes que as forças comecem a faltar, antes que os olhos comecem a se escurecer, antes que se perca o apetite, se perca o paladar, antes que comece a se temer as adversidades no caminho. O texto essencialmente vai descrevendo um indivíduo que vai envelhecendo e que chega ao ponto de partir desta vida. O texto vai nos dizer: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele conclui esse texto dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, existem nele alguns ensinamentos que são seguramente aproveitáveis para a nossa vida. Primeiro, que ele vai dizer que tudo que diz respeito à vida humana é vaidade. O texto aqui nos descreve a existência humana e se conclui dizendo que tudo é vaidade. No capítulo de número 12, versículo 8, é isso que ele vai dizer: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso é que a vida, ela é transitória. A vida passa e passa muito rápido. A palavra aqui traduzida por vaidade no original, ela traz consigo a ideia do sentido da transitoriedade das coisas, que tudo passa como um sopro,
tudo é vaidade, tudo passa muito rápido. A vida em si, ela passa rápido. Quando nós olhamos para o Salmo 144, versículo 13 e 4, trazem consigo a mesma ideia e dão uma explicação mais clara para o texto de Eclesiastes. Diz: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa. O homem é semelhante a um sopro, é um suspiro, e os seus dias são como a sombra que passa, disse o salmista. O primeiro ensinamento que o texto nos traz, irmãos, e do qual nós devemos ter a consciência, ainda que isso não seja desconhecido para ninguém, é de que a vida passa, e a vida passa muito rápido. A vida passa rápido para todos. Nós estamos nesta terra por um curto período de tempo. Nós temos a consciência de que nós não somos nesta terra eterno. Nós temos a consciência de que a vida vem passando e os dias vêm seguindo, e vêm seguindo muito rápido. Seguramente, se os irmãos buscarem um pouquinho na sua memória, certamente vão lembrar de eventos da sua vida que já se passaram há muitos anos, mas que parece que foi ontem, parece que foi a semana passada, parece que foi o ano passado. E quando a gente busca se lembrar, isso já faz 10, já faz 15, já faz 20 anos atrás. Mas a verdade é que passou tão rápido que parece que foi ontem. Porque a natureza humana, ou a natureza da existência humana, ela passa e passa muito rápido. A primeira coisa que Salomão vai trazer nesse texto, para que nós tenhamos o entendimento daquilo que de fato ele deseja dizer, é que a vida humana passa e passa muito rápido. A vida é como um sopro. E querendo nós ou não, um dia todos nós chegaremos ao final desta vida. Querendo nós ou não, todos nós sabemos o caminho que nós haveremos de seguir. Querendo nós ou não, todos nós um dia vamos nos deparar com a morte. Uns com uma idade mais avançada, uns com uma idade menos avançada, talvez diante de uma fatalidade da vida. Mas a verdade é que, querendo nós ou não, a morte haverá de chegar para todos. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27, vai nos dizer isso de forma muito clara e enfática. O texto diz que aos homens está ordenado a morrerem, de tal forma que ninguém escapará dessa experiência. Esse é o tipo de assunto, ou o tipo de coisa que, a priori, nós procuramos não pensar. É o tipo de coisa que nós normalmente não falamos com muita frequência. É o tipo de coisa que normalmente nós não refletimos com muita serenidade ou com sobriedade. Afinal de contas, quem deseja pensar no fim da sua vida? Afinal de contas, quem está vivendo pensando na morte? Mas, pensando ou não, a realidade é que todos nós um dia haveremos de chegar do outro lado. Pensando ou não, todos nós um dia haveremos de nos encontrar com aquilo que nos aguarda no outro lado. Para alguns é uma incógnita, para alguns é o desconhecido, para alguns é simplesmente a finitude da existência, para alguns é um recomeço para uma nova vida nesta terra mesmo. Querendo nós ou não, todos nós chegaremos do outro lado. E o que a Bíblia nos ensina é que quando nós chegarmos do outro lado, a existência não chegará ao seu fim. Quando nós passarmos para o outro lado, nós não renasceremos para uma nova vida nesta terra. A verdade é que todos nós, ao findarmos esta vida, haveremos de nos encontrar com o Criador. Em algum momento, nós haveremos de nos avistar com o Senhor, querendo nós ou não. Esse é o tipo de coisa que nos foge ao controle, que não está ao nosso alcance tomar uma decisão dessa natureza, de burlar a morte, ou de burlar este encontro com o Senhor que nos aguarda do outro lado. E alguns textos bíblicos nos deixam isso muito claro, irmãos, como o texto de Romanos, que nos diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também,
por que desprezas o teu? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 10, segue a mesma linha. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma outra igreja, ele apresenta a mesma teologia. E o texto diz: porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo. A verdade é que, querendo nós ou não, nós partiremos desta terra. Querendo nós ou não, nós haveremos de nos avistar com o Criador. E este encontro inevitável, irmãos, para todos os seres humanos, ele pode trazer para alguns muita alegria, muita paz, muito gozo, muita satisfação. Mas para outros, talvez a alegria não seja a mesma, porquanto não se prepararam para este encontro com o Senhor. Porque nesta vida, no tempo presente, não lembraram-se do seu Criador, não lembraram da necessidade de desenvolver algum vínculo de comunhão com o seu Criador nesta vida. E quando nós olhamos para alguns textos da palavra do Senhor, nós vamos ver que há uma incitação da parte do Senhor para que o seu povo se prepare para esse encontro, para que esse encontro não seja um encontro de surpresa, para que quando nós chegarmos do outro lado, nós não sejamos surpreendidos, porque nesta vida nós não nos preparamos para aquele encontro inevitável que nos espera do outro lado. Desde o Antigo Testamento, desde a ministração dos profetas, o Senhor vem falando com o seu povo, como no texto de Amós, no capítulo 4, versículo 12, e dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara para encontrar com o teu Criador, porque esse encontro é inevitável, ninguém fugirá dele, todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor. No Novo Testamento, entre as parábolas de Jesus, nós vemos Jesus muitas vezes incitando aqueles que o ouviam, para que eles tivessem a consciência de que em algum momento eles haveriam de encontrar-se com o Criador. O texto, por exemplo, de Lucas, no capítulo 12, versículo 39, diz: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem, a hora em que não imaginais. Todos nós haveremos de partir desta terra, e o que Jesus está dizendo é que nós não sabemos quando, nós não temos o controle sobre a nossa própria vida, mas nós temos a consciência de que um dia partiremos, de tal forma, irmãos, que a preparação para este encontro com o Senhor do outro lado, este encontro inevitável, deveria ser a coisa mais importante desta vida, deveria assumir a prioridade em nossa vida, simplesmente porque nós podemos partir a qualquer momento. Nenhum de nós está livre de hoje mesmo se encontrar com o Criador. Nenhum de nós tem garantias de tempo de vida. Nenhum de nós tem garantias de que haverá de viver ainda muito tempo. Todos os dias nós nos deparamos com muitas circunstâncias ou situações vivenciadas por pessoas que até fazem parte do nosso cotidiano ou do nosso círculo de relacionamento, que não estavam preparados, mas que partiram de forma abrupta para o outro lado, de forma inesperada. De tal forma, irmãos, que quando nós olhamos para o texto de Salomão, o que nós devemos no primeiro momento ter em mente é isto. O que ele está dizendo é que todos nós haveremos de seguir o curso desta vida, e esta vida passa muito rápido. Quando menos esperarmos, nós já estamos no seu final, já estamos na reta final.
que em algum momento, que não sabemos quando, mas temos a certeza que haverá de chegar, nós haveremos de partir para o outro lado. Que quando chegarmos do outro lado, fatalmente nós nos avistaremos com o Senhor. E nós temos que estar preparados para este encontro. Para aqueles que estiverem prontos e preparados, a Bíblia nos afirma que será um momento de alegria, será um momento de gozo, será um momento de satisfação indescritível. O texto de Mateus 25:34 nos diz que, ao chegarmos do outro lado, aqueles que nesta vida se prepararam para este encontro inevitável, eles vão ouvir as palavras do Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, e possuir a herança, o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus nos assegurou isso. Por ocasião dos momentos que precediam a ascensão de Cristo, ele reunido com os seus discípulos, e os discípulos um pouco entristecidos, porque sabiam que em breve o Mestre não estaria mais com eles, chegam para Jesus e manifestam o seu anseio. Jesus tenta acalentar o coração deles, tenta pacificar o coração deles. E o texto de João, no capítulo de número 14, versículo 12, Jesus vai dizer: fiquem tranquilos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou antes, porque eu vou preparar lugar para vocês, para que quando vocês partirem desta vida e se encontrarem comigo do outro lado, eu já tenho um lugar especial preparado para cada um de vocês. Esta é a promessa que repousa sobre todos os filhos de Deus, sobre todos aqueles que se aperceberam da necessidade urgente de se preparar nesta vida para um encontro do outro lado com o Senhor. Aqueles que não se prepararem, aqueles que não conseguirem nesta vida estabelecer um vínculo de comunhão com Deus, certamente não terão as mesmas alegrias quando chegarem do outro lado. O texto, por exemplo, de Mateus 7:23, nos fala de um grupo de pessoas que se encontra com o Senhor, e o Senhor diz para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem sequer vos conheço, eu não sei quem são vocês. As obras de vocês não condiziam com aquilo que eu ensinei como um caminho de vida, porque o texto de Mateus 7:23 nos diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês que produzem obras que são repreensíveis, vocês que produzem obras que não são obras que produzem edificação, estes, ao chegarem do outro lado, seguramente terão uma decepção muito grande. Querendo nós ou não, é uma realidade. Agora, diante disso, irmãos, nós podemos pensar algumas coisas. Bom, se eu devo me preparar nessa vida, essencialmente o que eu devo fazer? Porque eu desejo chegar do outro lado e ser acolhido pelo Senhor. Eu desejo chegar do outro lado e ser chamado de bendito de Deus. Eu desejo chegar do outro lado e ter garantido um lugar para mim pela eternidade. Quem não deseja isso? Quem de sã consciência não anela isso? Não tem essa esperança, essa expectativa, esse anseio, esse desejo, não traz consigo em seu coração essa esperança profunda, para que nós venhamos alcançar, irmãos, esta promessa do Senhor. O texto de Marcos 16:16 vai nos dizer de forma muito simples, que quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É simples demais. A salvação proposta pelo Senhor é de uma simplicidade inigualável. O texto de João, no capítulo 3, versículo 16, vai nos dar o entendimento do texto de Marcos, porque João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão profunda, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos vai nos dizer que é necessário crer. João vai nos dizer que é necessário crer em Jesus. Eu devo crer em Jesus Cristo quando Filho de Deus. Eu devo crer na manifestação do amor de Deus para com a nossa vida, através de seu Filho Jesus.
Eu devo crer que Jesus é a expressão viva do amor de Deus. Eu devo crer naquilo que Jesus ensina como sendo um caminho de vida. Eu devo crer naquilo que Jesus ensinou ao tempo em que trilhava para esta terra. Eu devo crer nos ensinamentos de Jesus. E crer não é simplesmente eu aceitar como verdade alguma coisa. O exercício da crença traz consigo a necessidade da prática. A crença verdadeira e real, ela se materializa, ela se manifesta, ela se torna visível, ela se torna real à medida em que ela é posta em prática. Então, eu devo não somente acreditar no que Jesus falou, mas eu devo colocar em prática aquilo que ele ensinou. Quando eu faço isso, pelas minhas ações, pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, eu estou de fato expressando diante de Deus e dos homens a minha fé. Eu estou de fato dizendo não com palavras, mas com ações, que eu verdadeiramente creio em Jesus Cristo. E na perspectiva do evangelista Marcos, isso é o necessário. Na perspectiva do ensinamento que ele transcreveu advindo de Jesus, o necessário é isso. É necessário que eu creia em Jesus, que eu pratique aquilo que Jesus ensinou. O que nos leva a uma outra pergunta, irmãos. O que de fato Jesus ensinou que é essencial? Porque Jesus esteve ao longo de sua vida durante 33 anos nessa terra. Durante 3 anos ele desenvolveu o seu ministério de forma mais ativa, ainda que seguramente ao longo de sua vida ele deve ter ensinado muita coisa a muita gente, mas os ensinamentos de Jesus são muitos. A priori, até mesmo conhecê-los a todos já não é tarefa fácil, quanto mais absorvê-los e colocá-los em prática. Mas existe, irmãos, 2 ensinamentos que são essenciais, ou um que se desdobra em 2. Certa feita, a Bíblia diz que Jesus, reunido com um grupo de pessoas, foi inquirido, indagado pelos escribas da época, os indivíduos que eram conhecedores da lei, acerca do grande mandamento, acerca daquilo que de fato era essencial, acerca daquilo que deveria ser o cerne do ensinamento advindo da parte de Jesus, aquilo que deveria em essência nortear a vida daqueles indivíduos que desejam ou desejariam ao seu tempo desenvolver um vínculo de comunhão com Deus. E o texto de Marcos 12, 28 a 31 vai nos relatar esse contexto, vai nos dar a resposta. O texto diz: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus resume todo o seu ensinamento em apenas 2 mandamentos. Jesus, respondendo a esse escriba que tinha dúvida acerca do mandamento essencial, ou do mandamento primordial, ou do maior mandamento, Jesus diz: o maior deles é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 únicos mandamentos depende todos os outros. De maneira, irmãos, que se no exercício da minha crença ou da minha fé eu ponho em prática os ensinamentos de Jesus, o essencial que eu devo fazer é amar a Deus e amar ao próximo. Eu devo desenvolver uma comunhão profunda com Deus, um vínculo de amor profundo com Deus. Eu devo amá-lo sobre
todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E percebam, irmãos, que Jesus, ele vai dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é semelhante a este. Ou seja, o segundo tem a mesma valia, ou é de igual importância do primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Se nós não aprendermos a amar a Deus, e se nós de todo o nosso coração não amarmos o próximo, então nós não alcançaremos a promessa. Se nós não aprendermos a amar de verdade, profundamente, aqueles que nos cercam, nós jamais alcançaremos a pacificação de coração necessária para chegarmos do outro lado e avistarmos com Deus e sermos tidos por Deus como benditos. Agora, este amor que a Bíblia menciona e acerca do qual se fala, não é este amor que normalmente nós exercemos com aqueles que nos cercam e que está embasado em algumas premissas, ou que tem algumas ressalvas, ou que tem certos resguardos. Isso não é um amor verdadeiro. O amor de Deus, ele é muito maior do que este amor que naturalmente se desenvolve do ser humano natural. Normalmente, o ser humano natural cria vínculos com outros seres humanos e ele chama esses vínculos de amores. Esse é o amor humano, é o amor que mantém relações entre o ser humano, é o amor que cria vínculos de amizades, e na Bíblia este amor não é igual ao amor de Deus. O amor de Deus verdadeiro é descrito pelo apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, a partir do versículo 1 ao versículo 8, que eu vou ler com os irmãos. Diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto, ou de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se comporta com inconveniência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor jamais acaba. Este é o amor de Deus. Este é o amor que nós devemos desenvolver para que de fato nós possamos ter nosso coração pacificado nesta vida, para que em chegando do outro lado sejamos aceitos pelo Senhor. Se nós não entendermos isso, irmãos, se este amor descrito pelo apóstolo Paulo com essas características visíveis, perceba que não são palavras, são atitudes. Perceba que a manifestação deste amor não é verbal, ela é prática. É um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. É um amor que não acaba diante das circunstâncias adversas. É um amor que não está associado a nenhuma benesse que eu possa receber do outro. É a capacidade de amar o outro mesmo o outro sendo diferente. É a capacidade de amar o outro mesmo sabendo que o outro tem falhas. É a capacidade de suportar o outro quando o outro erra para comigo. É a capacidade de desenvolver um vínculo mais profundo. Quando isto acontece, irmãos, de fato, nós estamos recebendo em nossas vidas parte da natureza divina. Porque o que a Bíblia ensina não é que Deus tem amor, mas é que Deus é amor. A essência de Deus é o amor verdadeiro. Quando este amor surge na minha e na sua vida, isso implica dizer que a natureza divina está tomando o controle da sua vida. Que você está sendo direcionado pela natureza divina, que agora faz parte da sua vida. E este é o amor essencial
para todos aqueles que desejam alcançar a promessa de Deus. De tal forma, irmãos, que a despeito da simplicidade do texto de Salomão, ele desejava a essência transmitir isso, que nós tivéssemos consciência de que a vida passa e passa rápido, que nós tivéssemos a consciência de que, querendo nós ou não, um dia nós haveremos de findar esta vida, que nós não temos o controle de quando, que isso pode acontecer a qualquer momento, que para que nós venhamos nos encontrar com o Criador tendo o coração pacificado, nós devemos crer no que Cristo falou. Em essência, o que Jesus falou foi que nós devemos amar a Deus e amar os nossos irmãos. Se nós colocarmos isto em prática, então nós podemos ficar tranquilos. Então a vida se desmistifica. Então nós não temos mais receio da morte. Porque para algumas pessoas parece que a morte ela é algo tão difícil de ser tratado. Traz receio, traz temor, traz medo, traz insegurança. Algumas pessoas nem desejam falar sobre isso. Mas quando nós, irmãos, encontramos o nosso coração pacificado pela prática real do amor, a morte é simplesmente o momento em que nós haveremos de encontrar-nos com o Criador. De tal forma que o meu conselho para você é: não tenha receio daquilo que lhe espera no porvir, mas aprenda que é necessário que nesta vida, no tempo presente e o quanto antes, você aprenda a amar a Deus e amar aos irmãos de todo o coração. Fazendo isso, a promessa de Deus será uma verdade para com a sua vida também. Queria convidar você a estar de pé e por alguns instantes orar ao Senhor.